Nós estamos expondo as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, e nós vamos continuar. Eu não vou mudar a rota. É tão interessante, queridos, quando a gente começa a expor um livro da Bíblia, um tema, o Senhor vai organizando de tal forma que as coisas vão encaixando. É impressionante. O Senhor nos impressiona, nos deixa maravilhados a cada dia. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, porque hoje é exatamente o dia de expormos a carta de Filadélfia, a igreja que estava localizada na cidade de Filadélfia. Nós vamos ler apenas 2 versículos, deste capítulo 3 de Apocalipse. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para um dia tão especial, para celebrarmos o aniversário dessa comunidade que começou aqui caminhando com as suas lutas, com as suas tribulações, muitos vendavais, Senhor, mas o Senhor manteve fiel, ó Deus, a tua palavra, e nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, para exaltar o teu nome. Essas portas estão abertas e continuarão abertas porque o Senhor abriu, foi o Senhor que abriu essa porta aqui e ninguém pode fechar, porque o Senhor que abriu com a poderosa chave de Davi que lhe pertence. E nós te agradecemos nessa noite e queremos ouvir a tua voz. O Senhor venha falar conosco conforme a tua santa vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Recentemente nós celebramos a emancipação da Igreja do Paranoá. Foi muita alegria, nós participamos lá. E por que eu digo isso? Porque é uma prova de que o Senhor realmente nos honra quando nós mantemos a fidelidade, mantemos o compromisso de fazer a obra dele conforme a vontade dele. Aquela igreja ali nós começamos na minha casa com a minha esposa e os 2 filhos, já tinha uma congregação anteriormente, mas é outra história ali. A gente começou uma nova história e o Senhor nos abençoou. Inclusive, na ocasião, queridos, eu fiz um pronunciamento e eu coloquei aqui algumas frases, porque encaixa tão para a gente ver como o Senhor é tão maravilhoso. Foram tantas dificuldades, tantas lutas ali, a gente ali tão pequenos diante daquele oceano, aquela terra batida, e o Senhor nos honrou ali, nos abençoou, e a gente caminhou, e hoje está aquela igreja lá para a honra e glória do nome do Senhor. Foi Ele, exatamente Ele que fez, porque nós não tínhamos nenhuma capacidade de nós mesmos, foi Ele que fez, Ele que escreve a história. Na ocasião, eu pronunciei o seguinte: eis que pus diante de ti uma porta aberta, Apocalipse 3:8. Hoje é um dia de gratidão e emoção, eu disse. Olho para trás e lembro que este trabalho começou na sala de minha casa com minha esposa e filhos, em um lugar difícil, onde cada passo exigia fé e perseverança. As primeiras reuniões foram pequenas, os desafios imensos. Batemos de porta em porta, distribuímos folhetos, oramos e clamamos. O Disque Paz, um simples telefone, tornou-se um instrumento de Deus para consolar e alcançar vidas. Houve momentos de solidão, incertezas, enfermidades e resistência da comunidade, mas nunca estivemos sozinhos. Deus sempre estava à frente. De nossa residência migramos para uma loja e com sacrifício a obra ia crescendo. As crianças vieram, os pais começaram a se interessar e a semente germinou. O primeiro evento infantil foi um marco e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Agora vejo este versículo como um retrato fiel da nossa jornada. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus abriu essa porta quando tudo parecia impossível. Cada oração, cada folheto,
Cada lágrima foi parte desse grande quebra-cabeça divino. Hoje, ao contemplar esta igreja florescendo, só posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, de fato, foi fiel ali, irmãos, como Ele é fiel aqui. Mas também nós temos um pouquinho da história dessa igreja, né? Para os irmãos mais novatos, para os visitantes que não conhecem, um resumo muito breve, mas alguma coisa que dá para a gente ter uma ideia, uma noção. Ouçam. A Igreja Presbiteriana Getsemane Pegete nasceu do desejo ardente de glorificar a Deus e compartilhar a alegria do Evangelho, transformando vidas com sua mensagem. Sua jornada teve início em reuniões em um lar no condomínio Braúna, estendendo-se à residência do reverendo Getúlio de Souza. Em 6 de janeiro de 2008, o então seminarista e hoje reverendo Jailson começou a servir a crescente comunidade que tornara-se uma congregação da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, IPJB. Com o tempo, os encontros migraram para o terreno onde a igreja atualmente se encontra. Em 7 de fevereiro de 2015, a congregação foi oficialmente organizada como Igreja Presbiteriana de Ou seja, em 7 de fevereiro de 2015, a congregação foi oficialmente organizada como igreja pelo Presbitério de Brasília, PBSA, adotando o nome de Igreja Presbiteriana Getsemane. Nesse marco, foi aprovado o estatuto e eleitos os primeiros presbíteros, formando o conselho inicial com o reverendo Jailson como presidente e acompanhado pelos presbíteros Henrique Cristiano, Jaime Jardim, José Bonifácio e Pedro Henrique Gomes. Esse é o breve resumo dessa igreja que hoje nós nos alegramos aqui, estamos celebrando mais um ano, ou seja, 10 anos de emancipação e muitos outros anos, né? Aí mais de 10 de existência, que começou nessa casa lá no condomínio Braúna, né? Nós temos aqui, inclusive, irmãos que começaram, não é, nesse momento, estão aqui presentes, inclusive, que serve de testemunha. Temos irmãos também que conhecem essa história assim muito melhor do que a gente. Mas voltemos então ao nosso texto. Eu quero discorrer sobre esse texto lido, essa igreja, com o seguinte tema: uma porta aberta. Uma porta aberta. Essa cidade, querido, de Filadélfia, é interessante que ela era a menor das 7 cidades. Nós estamos expondo as 7 cartas, né, do Apocalipse, e cada carta dirigida a uma cidade. Essas cidades ficavam na Ásia Menor, hoje Turquia, e ela formava uma espécie de círculo, uma próxima da outra, mas foram as 7 cartas, não é, que o Senhor Jesus escreveu uma carta para cada uma e enviou. Sabemos que o número 7 é um número de perfeição, esse 7 significa todas as igrejas em todos os tempos. Então, quando nós lemos cada uma dessa igreja, ela vai ter, de fato, uma mensagem viva para o nosso coração, para a nossa igreja. Mas, voltando aqui, essa era a menor cidade de todas elas. Ela foi fundada pelo rei Átalo, que era o rei de Pérgamo, em 140 a.C. O rei Átalo, ele tinha um irmão chamado Eumenes, que ele gostava muito desse irmão. Ele amava esse irmão pela sua fidelidade, pelo seu companheirismo. Então, em homenagem ao seu irmão, ele colocou o nome de Filadélfia, que significa amor entre irmãos, amor fraternal. Então, em homenagem ao seu irmão, ele fundou essa cidade, que ficava ali a uns 40 quilômetros da distância de Éfeso. Na realidade, elas eram uma perto da outra, né? Ali na Ásia Menor. Então, e é interessante, queridos, algumas peculiaridades desta igreja, ou dessa cidade, não chegamos na igreja ainda, que o objetivo de Átalo era criar uma cidade num lugar muito estratégico, para ser uma porta à divulgação da cultura helênica. Ele queria um lugar muito estratégico para propagar a cultura, porque eles estavam, né, unificando todo o império em torno da cultura grega, né? Então, o objetivo dele era fundar uma cidade num lugar estratégico. Ali passava o correio imperial, ali tinha muitas rotas comerciais. Então, ali era, de fato, uma porta aberta à cultura.
uma porta que dava para a Ásia, que dava para Roma, então era um lugar propício. Então ela levou esse apelido de Porta Aberta, igreja, cidade das portas abertas, cultura helênica. Outra peculiaridade é que essa cidade ela era sempre balançada por terremotos. Constantemente acontecia um enorme terremoto. Tanto é que, né, em épocas do ano, as pessoas, a maioria mudavam de lá para barracas ao lado, porque ficavam com medo até de andar na rua e cair sobre a sua cabeça um edifício, alguma coisa dessa natureza. Então, eu estou dizendo tudo isso, dessas peculiaridades, porque Jesus sempre ele usava da própria cidade, né, as características para poder se expressar, né, com a sabedoria imensa do Senhor. Ele usava a natureza, os pássaros, o contexto do local. Então ele vai usar esse terremoto, ele vai usar essa porta aberta, não é, a cultura helênica, para depois falar que a igreja também tinha uma porta aberta, mas não a cultura helênica. E essa igreja, queridos, essa igreja era a menor de todas as igrejas também. Ela era menor, ela era com menos forças, tinha menos insignificância, né, na política, na sociedade. Uma igreja constituída de pessoas pobres e escravas. Ela, de fato, era uma igreja, nesse sentido, uma igreja pequena, uma igreja fraca nesse sentido. Mas, como toda carta tem um cabeçário, né, essa não poderia deixar de ser. Antes dele desenvolver o corpo da carta, ele vai então escrever o cabeçário. O destinatário, quem é o destinatário? É o pastor da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Essa carta não seria para ele, obviamente, mas o pastor é o representante da igreja, então a carta vai em nome dele. Então o destinatário é o pastor da igreja de Filadélfia. E quem é o remetente? O remetente aqui, segundo o que está escrito aqui, é o santo, o verdadeiro. Quando Jesus disse aqui quem está escrevendo é o santo, é o verdadeiro, ele está querendo dizer que quem está escrevendo aqui é Deus, é o único Deus, porque na palavra de Deus o santo é o próprio Deus, é o Senhor que se qualifica, se autoqualifica de santo. Sede santo porque eu sou o santo de Israel. Mas não só o santo, por que ele fala o santo e o verdadeiro? É porque outra peculiaridade daquela cidade é que ela tinha muitos templos religiosos, muitos deuses. Ela era apelidada também de Pequena Atenas, exatamente por causa da quantidade de Deus. Então ele está dizendo, quem está escrevendo aqui é o Deus verdadeiro, é o único Deus que existe, é esse que está escrevendo para vocês. E ele prossegue, não é? Se autodenominando, ele disse, o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. O que está escrevendo aqui, além de ser o santo e o verdadeiro, é o que tem a chave de Davi. O que é essa chave de Davi? O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que quem está escrevendo aqui é o que tem a chave de Davi? Jesus, que ele está se referindo, fazendo referência a Eliaquim, o administrador da casa de Davi. Esse administrador, ele recebeu autoridade para deixar quem ele quisesse entrar e sair. Ele que tomava conta da entrada, não é? Ali do palácio do rei, do castelo do rei, ou do reinado ali. Quem fosse entrar tinha que dar satisfação para ele, entrar e sair. Lá em Isaías 22 está escrito assim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará e ninguém abrirá. Está se referindo aqui ainda a Eliaquim, não é? Então o que Jesus está querendo dizer? Nós sabemos que Deus falou o seguinte para Davi, falou, olha, o cetro nunca arredará da sua mão, o seu reino é para sempre, o seu reino é eterno, mas esse reino eterno não seria com homens, seria da descendência de Davi, mas seria o próprio Jesus que estabeleceria esse reino que abarcaria tudo. O que Jesus está dizendo, quem está escrevendo aqui é o Senhor dos céus e da terra, é aquele que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, ele que coloca quem ele quer no reino, ele que tira quem ele quer, ele é o Senhor do reino, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história, esse que está escrevendo aqui, é o santo, é o verdadeiro, é quem tem a chave do reino, porque Davi, na verdade, ele que tinha a chave do reino humano aqui, mas
quando foi estabelecido o reino eterno de Jesus Cristo, não é? Com a sua vinda, ele tomou essa chave e hoje ele tem autoridade sobre o inferno, sobre o céu, sobre a terra e tudo mais. É isso que ele está querendo dizer. E agora Jesus começa a ditar o corpo da carta. Depois de se apresentar, ele disse: eu conheço as tuas obras, né? E que obras? Essa igreja era uma igreja fiel, que guardou a palavra, que sustentou o nome de Jesus em qualquer situação. E ele vai dizer isso. Essa é a igreja que não sofreu nenhuma repreensão, só elogios. Porque o Senhor realmente amava essa igreja pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pelo seu amor para com Deus e para com os irmãos. Mas antes dele falar sobre as obras, ele fala o seguinte: antes de falar sobre as obras, ele fala sobre essa porta aberta. Ele diz: eis que eu abri uma porta para vocês. Ele diz: eis que tenho aberto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Abrir uma porta a qual ninguém pode fechar. O que Jesus estava se referindo? Que porta é essa? Naquele lugar. Como eu disse para os irmãos, queridos, o Senhor estava usando ali o contexto daquele lugar. Na cidade, aquela cidade era uma porta à propagação da cultura helênica. Mas a igreja era uma oportunidade para a evangelização. Veja que oportunidade. Se era uma oportunidade para a cultura grega, o Senhor disse: agora não é para a cultura grega, né? Aproveitando da cultura grega, porque o evangelho de fato, né? Principalmente o grego koiné, que se espalhou, então foi uma beleza, uma bênção, mas aquelas estradas pavimentadas. Então o Senhor disse: não, aqui eu abri uma porta para vocês, uma porta, uma oportunidade imensa, uma oportunidade para a propagação do evangelho. Porta tem outros significados, mas aqui no caso o Senhor dá ênfase, né, à propagação do evangelho. Porta da salvação, né? O Senhor é a porta, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim. Mas aqui, queridos, a porta é uma oportunidade para a evangelização. No Novo Testamento, sempre a palavra porta, quando diz porta, está se referindo exatamente à propagação do evangelho, à pregação, à divulgação do evangelho. Lembra quando Paulo fala: eis que o Senhor me abriu uma grande porta, não é? Eu sei de uma oportunidade de pregar a palavra. O Senhor me fechou uma porta aqui, Ele não permitiu que eu fosse, mas abriu outra logo adiante. Lá em 1 Coríntios 16, 8, 9, está escrito assim, ó, Paulo falando: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E lá em Colossenses 4, 3 a 4, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Irmãos, eu estou falando dessa porta aberta, dessa oportunidade de evangelismo, porque o Senhor, Ele abriu uma porta para nós aqui. Aliás, eu percebo que todo ano o Senhor abre uma porta para nós aqui. Ele abre uma oportunidade enorme. Eu não sei se vocês já perceberam isso, e é interessante. Se a chave significa a autoridade absoluta de Cristo, nada, nem ninguém poderá fechar essa porta que o Senhor abre, essa oportunidade. Mas veja bem, Cristo abriu uma porta aqui. Cristo abriu uma porta aqui. Mas e se formos negligentes? E se formos omissos, incrédulos, pessimistas, indiferentes, ressentidos uns com os outros? O que vai acontecer? Porque o Senhor abre a porta, mas a gente tem que adentrar dentro da porta. Se eu ficar aqui com a minha mediocridade, com a minha pequenez aqui, com o meu melindrismo, e com o desafio com irmãos e com coisa, o que vai acontecer? Eu vou ficar contemplando essa imensa porta que o Senhor abriu, e não vou entrar, e vou ficar ali, não é? O grupinho ali, e a gente nunca vai crescer. O que eu estou falando para vocês é uma realidade. Eu percebi esse início de ano, que o Senhor já abriu, mas nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter prudência, nós precisamos aprender com a história da própria igreja aqui. Precisamos ser maduros, precisamos de fato amar uns aos outros, procurar amar, procurar tirar as arestas, as diferenças, porque senão o Senhor abre uma porta enorme para nós
E nós, entra ano e sai ano, nós vamos ficar admirando, olha que porta bonita, que beleza. Ou então ficar aqui entre nós, olhando para nós mesmos, não é? Para o nosso umbigo aqui, nosso egoísmo, com aquela natureza de ser humano que nós temos, e não vamos progredir, irmãos. A palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite é que nós precisamos fazer uma reflexão e procurar estar mais juntos, comprometermos mais com a palavra do Senhor, amar mais. Quem ama sofre o dano, como diz lá em Coríntios. Vamos amar, vamos caminhar, vamos relevar, vamos conversar, vamos procurar ver o que está acontecendo, vamos nos preparar para adentrar as portas que o Senhor abre, porque senão entra ano e sai ano, e o Senhor vai abrindo portas, e nós, por causa da nossa pequenez, do nosso egoísmo, nós vamos ficar aqui, não é? Discutindo, e não vamos adentrar essa porta tão grande que o Senhor abriu. Aquela igreja, irmãos, ela aproveitou. Se nós lermos na história ali, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que cresceu por causa da sua exatamente fidelidade, por causa do seu compromisso com os irmãos, compromisso com a palavra. Ela, de fato, ela guardava a palavra, ela não negava. Você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome, por isso eu abri essa porta. Então abriu a porta por causa disso. Porque eles guardaram a palavra. Nós guardamos a palavra aqui, nós expomos realmente a palavra do Senhor e os irmãos a recebem. Vocês, aonde vão, vocês honram o nome do Senhor? Vocês têm vergonha de dizer que serve ao Senhor? Aquele pessoal lá não negava o nome do Senhor, mesmo diante de muita aprovação, que ali era terrível a aprovação, as tribulações, não é? O perigo de morte, eles morriam, eles perdiam os bens deles, não podiam comercializar. Eles eram totalmente tolhidos de tudo, mas eles não negavam o nome e mantinham-se fiéis. Então o Senhor abriu essa porta. E quando o Senhor abriu a porta, eles não ficaram admirando a porta. Eles não ficaram olhando para si, um para o outro, mas eles marcharam de cabeça erguida. E essa igreja é uma das, talvez é a única que ainda exista, não é? Na cidadezinha lá, esqueci o nome da cidadezinha, né? Lá na Turquia. É impressionante. Né? E a história diz que essa igreja foi uma igreja muito abençoada, abençoou muitas vidas. Elas aproveitou essa oportunidade que ela tinha, daquele correio imperial ali, que ia para a Ásia, ia para Roma, e aquela rota comercial. E eu estou pensando aqui, esse tanto de condomínio aqui, esse tanto de gente passando aqui para ir para a igreja, não é para, eu não digo assim, pescar em aquário alheio, mas pessoas passando aqui o tempo todo para a igreja, então é tão longe, né? E nós aqui temos, a nossa igreja tem uma certa estrutura, e pessoas que estão aí desigrejados, né, precisando. Mas, queridos, o Senhor está escrevendo uma carta e ele prossegue. Jesus prossegue ditando essa carta. Ele diz: sei que você tem pouca força, eu sei que você é fraca. O que Jesus está dizendo com isso? O que Jesus quer dizer com uma igreja que tem pouca força, uma igreja que é fraca? É porque era uma igreja pequena, formada por crentes pobres e escravos, sem influência política e social na cidade. Eles não tinham essas coisas, ela era pequena, não tinha recurso, a mão de obra era pouca, ela não tinha influência política, ela não tinha influência social na cidade, mas o Senhor abriu-lhe uma porta. O Senhor abriu uma porta para ela. Isso nos ensina que não depende da quantidade de dinheiro que a igreja tem no banco, a quantidade de membros que ela tem, a quantidade de pessoas preparadas, não. Ela abriu, ela diz: você tem pouca força, de fato, mas eu lhe abri uma porta. Então o Senhor abre a porta para nós. Nós somos uma igreja assim pequena, por que não, de pouco recurso, mas podemos alegrar, podemos ficar felizes, porque o Senhor abre portas, não vendo essas coisas. E aí eu olho para mim, que eu sou igreja, e para você, o Senhor abre uma porta para você também. Você se julga às vezes pequeno, fraco, incapaz, tímido, acuado, mas o Senhor, ele já abriu a porta. Você precisa orar e dizer: Senhor, me mostra a porta que o Senhor já abriu para mim. Qual é a oportunidade, qual é o dom, qual é a habilidade que o Senhor me deu, qual é o compromisso que o Senhor me deu nessa igreja aqui, qual é a porta? Porque se o Senhor abre uma porta no coletivo, uma porta para a igreja, o que significa isso? Que ele está abrindo uma porta para cada um de nós. E eu volto a repetir:
o Senhor abre a porta, independente da sua condição financeira, do local que você mora, da sua cultura. Isso ele não precisa de nada disso. Ele olha para o coração. O homem vê o exterior, o Senhor olha diretamente para o coração. Uma coisa você precisa de ter um coração comprometido com o Senhor. Um coração comprometido, assim como o pequeno Davi, quando ele o escolheu entre vários irmãos, não é grande, não é que enorme, poderia ser rei, tinha aparência de rei, mas o Senhor escolheu Davi. E o próprio Samuel se confundiu quando ele viu aquele homem enorme, não é, que era o primeiro lá, o primeiro filho de Jessé. Ele já foi logo para ungir, falou, esse aqui é a cara de rei, esse aqui mesmo, é esse. E o Senhor disse, exortou ele, falou, não é isso, você está enganado. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Então Deus vê o seu coração, Deus vê o coração dessa igreja, Deus vê o seu coração. É através daí que ele vai abrir a porta, e a porta já está aberta. Basta você orar para que você possa ver e marchar. Irmãos, a tendência, a gente procura uma porta, uma saída. Às vezes a gente precisa de uma saída, até um animal acuado, você percebeu o que ele quer? Ele quer uma saída, ele precisa de uma saída. Tem momento na vida da gente que a gente precisa de uma saída, a gente não pode ficar estagnado, não. É como um gato assustado, acuado, e você precisa, e quando você se prepara, e essa saída é o próprio Jesus Cristo, você na dependência dele, então ele abre a porta para você. Você está sentindo assim, inútil, incapaz, esse tipo de coisa? Então, imagina aquele gato num lugar fechado, como ele anseia, como ele procura por uma porta e procura que você vai achar com toda certeza essa porta, porque o Senhor já abriu. Irmãos, Filadélfia era uma igreja insignificante aos olhos humanos, mas grande aos olhos de Deus, porque nós já vimos que Deus não vê o que o homem vê. Não é? Uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, a riqueza para ele é uma vida na presença dele, é estar na presença dele, ajuntando tesouros nos céus e não aqui na terra. Então, era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas uma igreja rica aos olhos de Deus. Uma igreja pequena em tamanho e força, mas grande em poder e fidelidade. É assim que nós devemos ser. Nós somos uma igreja insignificante aqui aos olhos dos homens, mas nós somos grandes aos olhos de Deus. Somos pequenas, pobre aos olhos dos homens, mas somos rica aos olhos de Deus. Mas, queridos, caminhando aqui nessa carta, extraindo o que podemos extrair e também já aplicando para a nossa igreja aqui local e para as nossas próprias vidas, Cristo conclui prometendo 3 bênçãos indescritíveis aos irmãos dessa igrejinha entre aspas, né, que era uma igrejaça. Ele termina prometendo 3 bênçãos fantásticas, grandiosas para essa igreja. A primeira promete torná-los uma coluna eterna. Ele promete, essa é a primeira promessa para aquela igreja, torná-los uma coluna eterna. Olha o que ele diz no verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Irmãos, ele usa agora novamente o contexto da cidade. Eu falei para vocês que a cidade era balançada constantemente por terremoto, e as pessoas viviam com incertezas e fugindo dali. O Senhor disse, olha, vocês não vão ser assim, vocês vão ser uma coluna na Nova Jerusalém. Vocês já vão ser uma coluna aqui nessa igreja, mas na eternidade vocês vão ser uma coluna na Nova Jerusalém, na nova igreja, na nova cidade. Vocês serão uma coluna e estarão firmes para sempre. Eu lembro, irmãos, que essa igreja aqui já foi muito balançada por terremotos, por vários terremotos aqui nessa igreja, você sabe disso, mas você está aqui. Tem irmãos aqui que desde o início, isso significa o quê? Significa que você é coluna aqui. O Senhor constituiu você como coluna, porque se não fosse você não estaria aqui. E você tem que ter consciência disso, que você é uma coluna dessa igreja. Então você tem que sustentar os novatos, aqueles que estão chegando, aqueles que estão mais vacilantes na fé. Você tem a responsabilidade, porque você foi constituído uma coluna aqui. Eu não quero dizer que os que saíram não estão em outras igrejas, sendo colunas em outras igrejas, que estão, não estou aqui para falar dos irmãos que saíram,
eles estão, nem todos, né? Obviamente, muitos não estão, às vezes alguns estão aí desigrejados, precisando que a gente traga eles, né? As colunas, cadê as colunas aqui da igreja para ir atrás desse pessoal que está desigrejado aí, que saíram daqui? Então, mas a minha palavra é para você, você coluna, você membro dessa igreja aqui, você é uma coluna, o Senhor constituiu você como uma coluna, e você tem a promessa do Senhor, permaneça fiel, porque não só aqui, mas na Nova Jerusalém, na igreja eterna do Senhor, você é uma coluna e você jamais sairá dali. A segunda bênção, na segunda ele promete torná-los propriedade exclusiva do Pai e do Filho, propriedade eterna do Pai e do Filho, quando ele diz, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome, ou seja, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Gravar o nome, o que isso significa? Eles pegaram da cultura da época e até nos nossos dias, quando o proprietário de um animal, ele quer que o animal fique registrado para que ninguém pegue, para que aquele animal não suma, ele marca, não é, com as suas iniciais. Então aquilo é uma propriedade. Se o animal foge por aí, não é, JM, aqui é do senhor José Maria, esse animal, vamos devolver esse animal. Então quando ele fala que é gravado o nome do Senhor Jesus, isso é a obra do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós já somos selados. Quando ele fala da função de cada pessoa da Trindade, ele diz que o Senhor Deus Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, é isso que ele está dizendo. Então aquele fiel, ele é selado, é gravado o nome do Pai e do Filho, isso é a propriedade exclusiva. Pedro falando sobre isso, ele diz o seguinte, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, vocês dessa igreja, dessa amada igreja aqui, Pejete, vocês é raça eleita, é sacerdócio real, é um povo de propriedade exclusiva de Deus que recebeu essas bênçãos é para vocês, vocês são colunas, e em vocês está gravado o nome do Pai e o nome do Filho, porque o Espírito Santo já selou vocês, vocês foram escolhidos na eternidade, no momento certo, na plenitude do tempo, o Senhor Jesus já redimiu você naquele momento, e logo em seguida veio o Espírito Santo e sela, e aí não tem jeito mais, você é salvo, e você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Terceiro, queridos, ele promete a eles cidadania celestial na Nova Jerusalém, cidadão honorário daquela cidade. Olha o que ele diz, gravarei também sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Ou seja, gravar o nome é exatamente isso, é cidadão honorário. Você pertence à cidade e a cidade te pertence. Você é desta cidade e essa cidade é sua. A cidade que descerá dos céus, não é, onde o próprio Deus descerá com o Filho e habitaremos com o Senhor para todo sempre. O Senhor vai escrever em você o nome dessa cidade, dizendo que essa cidade é sua, você é um cidadão dessa cidade. Então, irmãos, é maravilhoso. E eu achei muito oportuno expor essa carta aqui, já que nós estamos expondo exatamente as cartas do Apocalipse, essa carta para nós fazermos uma reflexão, porque na realidade o Senhor já abriu a porta para nós com a sua poderosa chave de Davi, não é? Essa chave que abre e ninguém pode fechar. Se quisermos receber as bênçãos que essa igreja recebeu, basta adentrar essa porta. A porta já está aberta. E como eu disse para vocês, todo início de ano eu percebo essa porta aberta, mas de outra forma, quero falar de mim mesmo, tenho percebido que nós temos ficado admirando essa porta, não temos realmente nos preparado entre nós aqui, não é, para poder marcharmos, para podermos adentrar. Nós temos aqui as nossas frentes de trabalhos, não é? Nós temos a escola dominical, não é? Que é uma bênção, onde a gente expõe a palavra do Senhor, você pode trazer visitante, é uma porta. O culto de exposição da palavra. Agora estamos com os grupos vida, não é? Grupo de vida, que nas casas para a gente amadurecer,
enfim, tantos outros trabalhos, o Gol, né, os cultos nos lares e tantas outras coisas, irmãos. Então, são portas. Nós podemos criar novas portas, novos métodos para nós trabalharmos, e nós podemos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a porta que Ele tem para nós individualmente. Nós não podemos ficar inertes, achando que nós somos incapazes, que nós não podemos, porque o Senhor não olha para a nossa capacidade. Então, queridos, essa é a mensagem que eu queria trazer, não é, para esse dia tão especial, não é? Nós estamos aqui com a falta de um presbítero, por algum motivo ele não pôde, não é, comparecer, o presbítero Marcos Elias, mas estamos com o presbítero Rafael, o presbítero Machado, né, nosso pastor auxiliar, não é, reverendo André Barbosa, né, os nossos diáconos, diácono Gabriel, diácono Eugênio, não estamos com o diácono Valdir, não é, com a nossa liderança, com nossos irmãos aqui, com os nossos visitantes. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nesse momento nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Nós vamos levantar um clamor para essa igreja. Eu estou dizendo aqui os oficiais, a liderança, para dizer para vocês que aqui não tem ninguém mais importante do que o outro. Eu posso, como pastor efetivo dessa igreja, ficar do lado de cá, enfileirar o pessoal e ficar do lado de cá. Ou do lado de cá, tanto faz, não existe uma escada de prioridade, de importância na obra do Senhor. Então, queridos, nós todos fomos chamados para trabalhar, a porta está aberta, escancarada, e a porta individual também está aberta. Vamos nos colocar em pé. Eu peço aos nossos visitantes que orem sim por essa igreja, porque você veio aqui porque você ama essa igreja e essa igreja é sua. Porque, na verdade, nós somos uma só família. Então, você, neste momento, você esteja também orando pela nossa igreja aqui. E também, não só hoje, mas continue orando, levantando um clamor pela nossa igreja. Eu quero chamar aqui o presbítero Rafael para fazer essa oração pela igreja e os irmãos acompanhem, não é, aqui também. Gostaria que o presbítero Machado viesse aqui também, à frente. Vamos orar, queridos, por essa igreja, pelo conselho da igreja, pelos diáconos, pela liderança, para que o Senhor nos abençoe e veja a grande porta que Ele abriu para nós aqui neste lugar. Os novos que estão chegando, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Pai, como igreja do Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado esta igreja, o Senhor tem apoiado esta igreja, o Senhor tem conduzido, Pai, esta igreja conforme a Tua vontade, para proclamar o Teu evangelho transformador neste local. Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada membro, Deus, dessa igreja, por cada visitante. Deus, obrigado porque o Senhor tem conduzido aqui, Pai, para honrar e glorificar o Seu nome. Somos, Pai, aqui uma comunidade de discípulos de Jesus, que vivemos para alegrar-se no Senhor e glorificar a Ele eternamente. Deus, nós queremos pedir, interceder por esta igreja, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, a Tua mão benevolente, continue cuidando de nós, continue nos abençoando, continue nos dando, Pai, a Tua graça para cada dia, Deus, como igreja aqui plantada, espalharmos o Teu evangelho transformador, que cada vez mais vidas possam ser transformadas pelo evangelho aqui pregado. Deus, nos conserva, Pai, fiéis à Tua palavra, para que no dia glorioso da volta de Jesus, o Senhor nos encontre fiel ao que o Senhor nos ensinou, fiéis ao que o Senhor nos deixou.
Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos clamar, Deus, a Ti, pedindo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Deus, traga a Tua bênção sobre este lugar, como o Senhor tem feito, que o Senhor, Deus, traga cada vez mais pessoas, Pai, comprometidas a serem autênticos discípulos do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a liderança instituída nessa igreja, o conselho dessa igreja, os pastores e os presbíteros, dando-lhes, Pai, sabedoria para conduzir, Deus, os trabalhos aqui, como dispenseiros, ministros fiéis, Pai, instituídos pelo Senhor. Que o Senhor dê a eles força, que o Senhor dê a eles ânimo, que o Senhor dê a eles apoio, Pai, para estar intercedendo pelo Teu povo, como Moisés intercedia, Pai, pelo povo de Deus nas batalhas de mãos erguidas, apoiados, Deus, por homens de Deus que ali estavam também comprometidos com o progresso do povo de Deus. Abençoe os nossos diáconos, a junta diaconal, dê a eles, Pai, forças para desempenhar o nobre serviço confiado a eles, cada irmão, cada irmã desta igreja, que o Senhor use poderosamente como instrumentos da expansão do Teu Evangelho. Queremos Te pedir, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite poderosamente as nossas vidas, nos capacite, nos dê, Deus, a Tua graça, para que cada vez mais possamos sentir a alegria de estar na Tua casa. Que vidas, Pai, possam conhecer o Teu nome por meio da palavra pregada aqui, por meio do testemunho dos nossos irmãos, não só aqui na igreja, mas no mundo afora, onde quer que eles estejam. Que possam ser, Deus, verdadeiros imitadores de Jesus, para que outras pessoas possam buscar imitá-los também e assim imitar o nosso Mestre. É no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos. Amém. Agora, amados, ide em paz, que a graça preciosa e salvífica do Senhor Jesus, o amor indescritível do Pai e a consolação, a presença confortadora e saradora do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.